Olá, aqui é o pastor Arthur, da congregação Bom Jesus de Sorriso. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Pegue a sua Bíblia para acompanhar as leituras bíblicas do culto de hoje e aproveite esse culto, compartilhe, curta as nossas programações e acompanhe esse culto que nós iniciamos cantando o primeiro hino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. Aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Vão em paz, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lemos o Salmo 80, do versículo 7 até o versículo 19. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos
e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, e as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu, olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, este ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. A tua ira olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Texto do Evangelho, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para uns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. Os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas? Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Palavras do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Queridos irmãos, estamos começando o mês em que nós comemoramos a Reforma Luterana. É uma bela oportunidade para que a gente se pergunte no que nós cremos, qual é a mensagem central do cristianismo e, por consequência, do luteranismo. O texto da epístola de hoje, do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos ajuda a refletir nesse contexto. O apóstolo Paulo vai dizer, se alguém pensa, se alguém está convencido que pode confiar nessas coisas, que nós já vamos ver que coisas são, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Que coisas eram essas nas quais o apóstolo Paulo poderia confiar? O apóstolo Paulo era um tipo de servo de Deus que teria todos os motivos para confiar na sua obediência, na maneira dedicada que ele servia a Deus. Como estamos iniciando o mês da Reforma, seria interessante que nós fizéssemos uma comparação entre o apóstolo Paulo e Lutero. Lutero, nesse ponto, nessa perspectiva, ele também era alguém que, se alguém pudesse se vangloriar, se alguém pudesse confiar na sua própria obediência, ele teria muitas razões para isso. Ele chegou a dizer que se algum monge pudesse ser salvo pela sua obediência, por fazer as horas canônicas, as suas orações, os seus cânticos de salmos, da maneira mais dedicada e precisa possível, diz o apóstolo Paulo, se alguém pudesse ser, o Lutero, se alguém pudesse ser salvo por causa dessa obediência, esse monge seria eu. Pois bem, que motivos Paulo tinha para se orgulhar? Ele vai falar a respeito disso a partir do versículo 5. E ele diz, fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Tudo, diz o apóstolo Paulo, eu fazia conforme a orientação mais exigente que havia. Circuncisão, aos 8 dias, era o dia preciso em que o texto bíblico orientava que o menino fosse circuncidado. Ele disse, eu não era um gentil convertido, eu era da tribo de um dos filhos de Raquel, que casou com Jacó, era a esposa preferida de Jacó. Eu era do seleto grupo dos fariseus, que era como se fosse a nata do povo de Deus do primeiro século. Eu era confrontador dos meus oponentes. Eu era alguém de quem o meu grupo se orgulhava. Aliás, qualquer um do meu grupo, dos fariseus, desejaria ser eu. Desejaria fazer o que eu fazia. Todas essas coisas eram um motivo de orgulho para o apóstolo Paulo. Essa é uma boa oportunidade para que a gente se pergunte quais são as coisas que nos trazem orgulho. Talvez nós nos orgulhemos da nossa competência. Talvez nós nos orgulhemos das nossas conquistas pessoais ou das nossas conquistas coletivas. Talvez no mês da Reforma seja bom a gente pensar que a gente se orgulha do nosso luteranismo. E a grande pergunta é, nós podemos confiar nessas coisas para a nossa salvação, mesmo no nosso luteranismo? Qual é o lugar dessas coisas? Qual é o lugar da nossa obediência, das nossas conquistas e do nosso luteranismo
na nossa vida. É uma boa oportunidade para que a gente possa combater uma maneira prejudicial de olhar para o luteranismo. Uma forma meio triunfalista de olhar para as outras denominações cristãs com um desdém, como se nós fôssemos menos pecadores do que eles, como se nós fôssemos melhores do que cristãos de outras denominações. Isso é aquilo que o próprio Lutero chamava de justiça das obras, e a gente não pode transformar o luteranismo nesse tipo de justiça das obras. Podemos sim nos orgulhar de sermos luteranos, mas fazemos isso pelo motivo certo, pela fidelidade do luteranismo à palavra de Deus. E é aí, na palavra de Deus, é que está a nossa confiança. Paulo vai adiante dizendo, no passado, todas essas coisas que eu citei valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que elas não têm nenhum valor. Agora que Cristo me transformou, agora que Cristo me converteu, essas coisas que antes eram importantes foram mudando de prioridade. Coisas que são importantes para todo mundo fazem, a partir da fé em Cristo, ter um novo significado. Às vezes perdem valor, às vezes ganham um novo significado. Status, poder, dinheiro. São coisas que são importantes para todo mundo no mundo de hoje, mas que ganham um novo significado a partir da fé cristã, a partir da obra de Cristo. O que é status diante das consequências da obra de Cristo? O quanto valerá o meu status na porta do céu? O que é o poder diante do valor da obra de Cristo? Quanto vai valer o meu poder nesse mundo, lá na porta do céu? Quanto vale o dinheiro que eu posso ter? Quanto esse dinheiro vai valer lá na porta do céu? Se eu tivesse que escolher tudo isso, diz o apóstolo Paulo, e a obra de Cristo, eu não pensaria duas vezes. Tudo isso eu posso jogar fora, se é para ficar com a obra de Cristo, se isso for necessário. Lutero vai dizer a mesma coisa no hino Castelo Forte. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá. Proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. É verdade que não é toda a igreja cristã que olha para coisas que são valorosas e importantes nesse mundo e enxerga na mesma perspectiva. Existem pastores e igrejas que ensinam justamente o contrário, que nos fazem almejar e desejar essas coisas, dinheiro, status, poder, como consequências da nossa fé, consequências que virão certamente, se nós de fato formos cristãos. Trouxe Jesus uma visão de mundo diferente para o apóstolo Paulo, para Lutero, para nós, para cada cristão na história da igreja. O apóstolo Paulo vai adiante no versículo 8 dizendo não somente essas coisas que eu citei, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente a Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo está dizendo tudo o que eu tinha como garantia de ser alguém diante de Deus, eu passei a considerar como lixo, porque eu olho para a obra de Cristo e vejo na obra de Cristo a garantia que Deus deu para mim de presente da minha salvação, de que eu sou alguém diante dele, de que eu sou um filho dele, por causa da obra de Cristo, não por causa da minha obediência. E o apóstolo Paulo fala aqui a respeito do conteúdo central da fé cristã, que é o conteúdo central da reforma luterana, a justificação pela fé em Jesus. Como é que a gente é aceito por Deus?
Essa aceitação vem de Deus, não é algo que vem da gente, é um presente de Deus e se baseia na fé, na confiança na obra de Jesus, na confiança lá na porta do céu, de que eu só vou entrar por causa daquilo que Cristo fez por mim, não por causa de nada que eu tenha feito, de nada que possa me levar a merecer a minha salvação. Tudo o que eu quero, diz o apóstolo Paulo, é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Também quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com uma esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E aqui o apóstolo Paulo fala a respeito dos sofrimentos do cristão, não como meritórios, não como algo que me traz qualquer tipo de mérito ou merecimento diante de Deus, mas como conformação. Eu estou sendo conformado, eu estou sendo tornado mais parecido com Cristo por causa do sofrimento. E aí a gente se pergunta, a partir do que o apóstolo Paulo nos disse, então quer dizer que já está tudo pronto? E a gente pode responder sim e não. Já e ainda não. Olhando para a obra de Cristo, tudo aquilo que precisava ser feito para que eu fosse salvo, já foi feito. Então está tudo pronto. No entanto, o Espírito Santo continua trabalhando em mim, continua nesse processo de santificação. E esse processo ainda não chegou ao fim. Eu ainda não cheguei lá. Mas eu já recebi os benefícios da obra de Cristo. Olha só como ele diz isso no versículo 12. Já não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito. Pode ser que Deus ainda permita que eu melhore diante do próximo, é o que ele está dizendo. Pode ser que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. E eu quero isso. E Deus quer isso, diante do próximo. Mas o meu ponto de partida amanhã não é e não pode ser aquilo que eu sou hoje. Mas o meu ponto de partida amanhã vai ser o mesmo ponto de partida de hoje. Aquilo que Cristo fez por mim. Diz o apóstolo Paulo, eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. E aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação da vida cristã com uma maratona. Correr para conquistar um prêmio. Jesus já conquistou o prêmio da nossa salvação, mas nem por isso eu me vejo no direito de caminhar em meio à corrida, que é a minha vida cristã. Eu vou correr para conquistar esse prêmio, que já foi conquistado por Cristo, mas eu continuo na corrida. Diz o versículo 13, o apóstolo Paulo, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para aquilo que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Quando a gente está prestes a comemorar 503 anos da Reforma Luterana, é importante que nós olhemos para trás. É importante que nós reconheçamos os erros dos nossos, é importante que nós também reconheçamos os acertos, tenhamos orgulho dos acertos, peçamos perdão pelos erros, mas não apenas isso. É preciso também olhar para frente, olhar para os desafios que estão hoje diante de nós e saber que os efeitos da obra de Cristo não valeram apenas ontem, mas salvam e perdoam gente ainda hoje. E eles ainda vão definir o nosso destino eterno, assim como vão definir o destino eterno de todo ser humano. Há 503 anos atrás, Lutero redescobriu o Evangelho, que voltou a ser pregado na igreja cristã. Já havia sido deixado de lado. A preocupação de Lutero era a preocupação de um pastor que queria que o seu rebanho tivesse o seu foco da sua vida e da sua fé no lugar certo, a obra de Cristo. E o Paulo ajudou muito Lutero nisso. Aliás, não foi o Paulo mesmo que inventou isso.
Diz o apóstolo Paulo, quando foi nos falar a respeito da Santa Ceia, aquilo que eu recebi do Senhor, eu entreguei para vocês. Isso também fez Lutero, isso também faço eu como pastor, isso faz cada pastor na história da igreja e isso faz também cada cristão, quando testemunha a sua fé no seu dia a dia. Aquilo que eu recebi do Senhor é aquilo também que eu entrego para aqueles que convivem comigo. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações, que Deus abençoe a nós, Igreja Cristã Luterana do século XXI, na comemoração desse mês que marca os 503 anos da Reforma Luterana. Amém. Normalmente esse é o momento dos nossos cultos em que nós cantamos um hino e recolhemos as ofertas daqueles que se prepararam para ofertar. E quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo aquilo que Deus orienta na sua palavra, tendo em vista a manutenção da pregação do Evangelho no mundo, e por isso nós orientamos, assim como orienta a palavra de Deus, a que todos aqueles que têm a sua renda separem um tanto da sua renda, uma proporção da sua renda, e tragam a sua igreja, o lugar onde essas pessoas ouvem a palavra de Deus, para que assim como você foi alcançado pela palavra de Deus, assim também pessoas, por meio também dos recursos que você disponibiliza para a sua igreja, também possam ser alcançadas pelo Evangelho que salvou você. Então, durante o próximo hino, nós também podemos refletir sobre as nossas ofertas, orientamos aqueles que permanecem nas suas casas e não vêm até os cultos aqui na nossa igreja, que as ofertas podem ser feitas por meio de transferência e também por meio dos seus envelopes sendo trazidos aqui na nossa secretaria. Todo-Poderoso Deus, Teu Filho Jesus instruiu os seus discípulos a mostrarem compaixão.
mesmo para as pessoas indignas de recebê-la. Concede aos teus fiéis corações compassivos, para que todos se amem uns aos outros com toda a humildade. Afasta de nós as tentações da carne, especialmente o orgulho e a inveja, para que sejam repletos de misericórdia e amor, servindo uns aos outros, todos os cristãos. Ordenaste a tua igreja a pedir por mais trabalhadores para a tua vinha. Infunde nos jovens da nossa igreja o amor pelo teu nome, para que do meio deles o Senhor possa chamar muitos para serem ministros da tua igreja, a fim de que possam apacentar o teu rebanho. Concede também corações receptivos àqueles que têm mais idade, que também possam considerar a possibilidade de servirem no ministério da tua igreja. Abençoa também os estudos de todos aqueles que estão no nosso seminário, para que possam também depois entregar a tua palavra àqueles que o Senhor vai colocar como pastores, sendo fiéis à tua palavra e à verdade de Cristo. Gracioso Deus, concede sabedoria a todos aqueles que ocupam cargos e posições de autoridade em todas as nações. Defende-os da tentação, do orgulho, da ganância. Infunde neles o bom senso e o dever pelo seu país, pelo seu estado, pelo seu município. Livra especialmente a todos aqueles que servem nas forças institucionais do nosso país, dando-lhes honra no seu trabalho e proteção contra os nossos inimigos. Orienta cada pessoa que vai votar nas próximas eleições no seu voto. Conduze, querido Deus, ensina-nos a conduzir a nossa vida corretamente, de acordo com a tua bondade. Capacita-nos a darmos testemunho fiel ao mundo descrente, especialmente no promovermos aspectos culturais e de conhecimento, reconhecendo a dignidade daqueles que precisam de cuidados. Cuida dos enfermos, dos idosos. Estende a tua mão restabelecedora sobre todos aqueles que sofrem qualquer enfermidade. Concede paciência e abençoa a todos aqueles que se doam pelos doentes, cuidadores, médicos, enfermeiros, todos os corpos clínicos dos hospitais, que todos encontrem realização nesses seus ofícios, que o Senhor possa prover medidas especiais de tolerância aos membros da família que gastam seus dias em prol dos seus entes queridos enfermos, dando a todos eles a oportunidade de atender tão bem possível todas as necessidades desses que hoje estão doentes. Senhor Deus Todo-Poderoso, oferecemos a Ti a nossa adoração por todos aqueles que já não vivem mais neste mundo, mas que em vida carregaram a sua cruz e Te seguiram, que hoje moram contigo nos céus. Conforta aqueles que lamentam a sua ausência, guia-nos no caminho pelo qual todos aqueles que já foram para a sua morada celestial andaram aqui neste mundo. Querido Deus, que és fonte de toda a vida, da vida que nunca termina, recebe as nossas súplicas nesse dia, súplicas que nós levamos a Ti, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Onipotente e eterno Deus, nós Te agradecemos porque a salvação que Tu nos destes confortou os nossos corações. Te pedimos por Tua graça que a Tua palavra nos fortaleça a fé em Ti e nos motive a agir com muito amor para com o nosso próximo. Oramos por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos encaminhando para o final desse nosso culto, nós lembramos que na próxima semana, na quinta-feira, no dia 8 de outubro, nós teremos às 19h30 o programa estudo transmitido pela nossa página do Face e também pelo nosso canal do YouTube, programa Ecos da Palavra, um estudo no qual a gente quer continuar refletindo sobre os textos desse culto de hoje. Na sexta-feira, dia 9, nós também teremos às 19h30 reunião do grupo de Masters aqui da nossa congregação. No próximo sábado, às 18h30, como já é de costume, estaremos disponibilizando o culto online da próxima semana. E no próximo domingo, no dia 11, às 8 horas da manhã, teremos o nosso próximo culto presencial aqui na congregação Bom Jesus de Sorriso. Com todas as restrições, com inscrições prévias, não é? Mas temos a alegria de podermos nos reunir aqui mais uma vez. Gostaríamos de agradecer a toda a equipe que trabalhou para a produção desse culto, para a gravação e assim por diante. Queremos agradecer a você que acompanhou também e tem acompanhado o material que nós estamos produzindo. Incentivamos que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, possa também curtir, seguir a nossa página do Face e que possa curtir e compartilhar esse material para que a palavra de Deus também aqui proclamada possa alcançar aqueles que seguem você e que têm relacionamentos em redes sociais com você. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.